Lima, Peru, ano de 1586. O continente americano ainda sangrava. As feridas abertas pela conquista espanhola não haviam cicatrizado. Os povos indígenas viam suas culturas sendo soterradas sob pedras de catedrais erguidas sobre templos. O ouro corria pelos rios como lágrimas de uma civilização que chorava sem voz. E no meio desse turbilhão histórico, entre a ambição dos vice-reis, o clamor dos escravizados e o silêncio dos vencidos, uma criança nasceu numa casa simples de Lima. E essa criança mudaria para sempre a história espiritual de um continente inteiro. Seu nome de batismo era Isabel Flores de Oliva. Mas o mundo a conheceria por outro nome. Um nome que cheirava a pétalas e carregava o peso de espinhos. O mundo a chamaria de Rosa. A tradição conta que quando ainda era um bebê de colo, sua mãe olhou para seu rosto adormecido e viu uma rosa. Não uma visão abstrata. Uma rosa real, viva, perfumada, pousada sobre aquele rosto infantil como um selo do céu. A mãe chamou uma escrava para testemunhar, e ambas viram. E quando o arcebispo da cidade soube do fato anos mais tarde, foi ele mesmo quem confirmou o nome, Rosa. Não por capricho, por reconhecimento. A santidade já havia se anunciado antes que ela soubesse andar. Mas o que é a santidade? Essa pergunta precisa ser feita antes que possamos compreender a vida de Rosa de Lima. Porque vivemos num mundo que confunde santidade com perfeição moral estéril, com cumprimento frio de regras religiosas, com uma espécie de beatitude anestesiada que não incomoda, não confronta, não arde. A santidade verdadeira, aquela que os místicos conhecem e os teólogos tentam descrever, é outra coisa completamente diferente. É uma participação viva no mistério do ser divino. É o encontro entre a fraqueza humana e a força infinita de Deus. É o fogo que não consome, mas transforma. E Rosa de Lima foi esse fogo. Desde criança, ela demonstrou uma sensibilidade espiritual que desconcertava os adultos ao seu redor. Enquanto outras meninas da Lima colonial sonhavam com casamentos vantajosos, com sedas importadas da Espanha e joias de prata peruana, Rosa voltava seus olhos para dentro, para uma interioridade que ela mal conseguia descrever, mas que sabia ser real. Mais real do que qualquer coisa que viu ou tocou. Sua mãe, Dona Maria de Oliva, era uma mulher de seu tempo, preocupada com a posição social da família, ansiosa para que a filha casasse bem, orgulhosa da beleza extraordinária que Rosa havia herdado. E Rosa era bela, de uma beleza que atraía olhares por onde passava nas ruas de Lima. Uma beleza que, para ela, se tornou um peso, um obstáculo entre ela e aquilo que sentia ser seu verdadeiro destino. Conta a hagiografia, o registro sagrado de sua vida, que num momento de tensão com a mãe, que a pressionava a exibir seus cabelos e sua aparência para atrair pretendentes, Rosa tomou uma atitude radical. Cortou seus próprios cabelos. E, não satisfeita, esfregou pimenta em seu rosto para que sua pele se tornasse áspera e avermelhada, destruindo deliberadamente aquilo que o mundo chamava de sua maior riqueza. Esse gesto perturbador, que os olhos modernos podem encarar com estranheza, talvez até com horror, não era autoflagelação por desespero. Era uma declaração teológica. Era Rosa dizendo, com seu próprio corpo, aquilo que Teresa de Ávila diria com palavras: que só Deus basta, que a beleza do mundo é passageira como o orvalho da manhã, que o único espelho que importa é aquele diante do qual a alma se vê nua, sem adornos, confrontada com sua verdade. Rosa havia lido sobre Catarina de Siena. Havia bebido das fontes dos místicos medievais que chegavam às colônias em livros surrados, copiados à mão, passados de convento em convento. E nessa Catarina italiana, ela reconheceu uma irmã de alma, alguém que havia trilhado antes dela o caminho estreito da mística cristã, do sofrimento voluntário como caminho de identificação com Cristo crucificado. Ela construiu,
No fundo do jardim da casa de seus pais, uma pequena ermida, uma célula de oração onde passava horas, dias, em contemplação. A família achava estranho. Os vizinhos murmuravam. Lima Colonial era uma cidade de aparências, de hierarquias sociais rígidas, de convenções que não admitiam exceções. Uma jovem bela e saudável que se recolhia para orar em vez de dançar nos salões dos vice-reis era no mínimo suspeita. Mas Rosa não se importava com as murmurações de Lima. Ela estava ocupada demais com algo infinitamente maior, porque o Jardim de Rosa não era apenas um lugar físico, era uma metáfora viva de sua espiritualidade. Ela cultivava flores e as vendia para ajudar sua família empobrecida. Com suas próprias mãos, bordava e fazia rendas que levava ao mercado. Trabalhava incansavelmente, não porque a pobreza a obrigasse apenas, mas porque compreendia algo que os grandes teólogos do trabalho mais tarde articulariam: que o trabalho humano, feito com amor e oferecido a Deus, é uma forma de oração, que o suor da testa pode ser tão sagrado quanto a água do batismo. E enquanto trabalhava, enquanto orava, enquanto vivia aquela vida aparentemente simples e confinada, Rosa experienciava algo que pouquíssimos seres humanos em toda a história relataram experienciar: visões, êxtases, consolações místicas de uma intensidade que a deixavam prostrada por horas. E também, e isso é fundamental para compreender sua espiritualidade, experienciava as trevas, a noite escura da alma. Aquele período aterrorizante descrito por João da Cruz, em que Deus parece ter se retirado, em que a fé se torna pura aridez, em que a alma grita para o silêncio e o silêncio não responde. Rosa viveu ambos os lados da experiência mística, e é exatamente isso que a torna não um ícone de gesso numa prateleira de sacristia, mas uma presença viva, humana, profundamente relevante para qualquer pessoa que já sentiu que Deus estava longe. Porque a fé não é a ausência da dúvida. A fé é a escolha de continuar caminhando quando a dúvida quer paralisar. E Rosa escolheu. Todos os dias. No Jardim de Lima. No silêncio de sua ermida. No barulho do mercado onde vendia suas flores. Ela escolheu. O continente americano, naquele século XVI que agonizava e nascia ao mesmo tempo, precisava de sinais. Não de sinais políticos. Esses abundavam nas espadas dos conquistadores e nos decretos dos reis. Precisava de sinais espirituais, de provas vivas de que a fé que havia atravessado o Atlântico não era apenas instrumento de dominação, que havia, no coração desse projeto colonial brutalmente contraditório, uma centelha de algo genuíno, algo que transcendia a ambição humana e apontava para uma dimensão que nenhum vice-rei poderia controlar. Rosa de Lima foi esse sinal. Quando ela morreu, em 1617, com apenas 31 anos, Lima parou. Literalmente parou. Conta-se que multidões tomaram as ruas para acompanhar seu cortejo fúnebre, que os mais poderosos homens da cidade, fidalgos, autoridades eclesiásticas, funcionários do vice-rei, carregaram seu caixão sobre os ombros, considerando uma honra inimaginável. Que o perfume inexplicável que já havia acompanhado sua vida continuou a emanar de seu corpo após a morte. Lima chorou Rosa como não havia chorado nenhum rei. E 52 anos depois, em 1671, o Papa Clemente X a proclamou santa, a primeira pessoa nascida nas Américas a receber esse título, a primeira flor do Novo Mundo a ser oficialmente reconhecida como pertencente ao Jardim Eterno dos Santos. Mas o que isso significa para nós hoje? O que essa jovem peruana do século XVI tem a dizer para um mundo do século XXI, com suas telas, suas ansiedades, sua pressa, sua incapacidade crescente de habitar o silêncio? Talvez isso, que a santidade não tem endereço fixo, não nasce apenas nas catedrais medievais da Europa, não floresce apenas nos grandes centros da história oficial. Ela nasce onde há um ser humano disposto a dizer sim, inteiro, sem reservas, sem calcular o custo. Ela nasce num Jardim de Lima,
numa ermida de madeira, nas mãos calejadas de uma jovem que bordava renda e contemplava o infinito. Rosa de Lima não foi santa apesar de ser americana. Foi santa sendo plenamente americana, filha de uma terra nova, de um mundo em formação, de uma história que ainda não sabia que nome teria. E nessa santidade americana, ela abriu um caminho que outros haveriam de trilhar. E é esse caminho que vamos percorrer nesta temporada. Existe uma pergunta que a vida de Rosa de Lima inevitavelmente provoca. Uma pergunta que os teólogos debatem, que os filósofos evitam e que os místicos respondem apenas com silêncio. O que acontece quando Deus toca uma alma humana? Não metaforicamente, não poeticamente, mas de verdade, quando a fronteira entre o finito e o infinito se dissolve, ainda que por um instante, ainda que de forma que a linguagem humana não consiga capturar. O que acontece com aquele ser humano? O que aconteceu com Rosa? Os relatos que chegaram até nós, colhidos nos processos de canonização e nas testemunhas que conviveram com ela, descrevem experiências que desafiam qualquer tentativa de explicação puramente racional. Rosa entrava em estados de oração que duravam horas e das quais ela emergia completamente transformada, às vezes prostrada de exaustão, às vezes radiante de uma alegria que os presentes descreviam como sobrenatural, pertencente a outra ordem de realidade. Ela relatava conversas com o Cristo, com a Virgem, com os anjos, não de forma vaga e alegórica, mas com a concretude de quem descreve um encontro real. E o que esses encontros lhe transmitiam invariavelmente era uma compreensão mais profunda do sofrimento humano como caminho de participação no mistério da cruz. Aqui chegamos a um dos pontos mais difíceis e mais fascinantes da espiritualidade de Rosa de Lima e, por extensão, de toda a tradição mística cristã, a teologia do sofrimento. Para a mentalidade contemporânea, marcada pelo imperativo do bem-estar, pela medicalização da dor e pela busca incessante da felicidade como fim último da existência humana, a ideia de que alguém possa buscar voluntariamente o sofrimento parece, no mínimo, perturbadora, no máximo, patológica. Mas seria um erro grosseiro, historicamente desonesto e filosoficamente superficial aplicar as categorias psicológicas do século XXI à espiritualidade de uma mística do século XVII, sem compreender o universo conceitual no qual ela vivia e respirava. Para Rosa, como para João da Cruz, para Teresa de Ávila, para Francisco de Assis antes deles, o sofrimento voluntário não era masoquismo, era teologia encarnada. Era a crença, vivida no corpo, de que a identificação com Cristo crucificado não é apenas um exercício mental ou devocional, mas uma participação ontológica, uma forma de se tornar, com a própria carne, aquilo que a fé proclama com as palavras. Paulo de Tarso havia escrito, séculos antes, completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Essa frase misteriosa e densa, que os teólogos debatem até hoje, era para Rosa não um enigma acadêmico, mas um programa de vida. Ela queria completar, queria participar, queria que seu corpo fosse não apenas recipiente da alma, mas instrumento ativo de uma realidade que transcendia o individual. E nessa perspectiva, o sofrimento que ela abraçou, as penitências, o cilício, as longas vigílias, não eram punição, nem desespero, eram amor, eram a linguagem do amor quando as palavras se tornam insuficientes. Mas há outro aspecto da vida de Rosa, que frequentemente fica obscurecido pela narrativa das penitências e dos êxtases, e que é igualmente fundamental, seu amor concreto, prático, encarnado pelos pobres de Lima. Ela não era uma mística de clausura que vivia apenas para sua experiência interior. Ela abriu, dentro da própria casa de seus pais, um espaço de acolhimento, um proto-hospital, diríamos hoje, onde cuidava dos doentes, dos indígenas marginalizados, dos escravos africanos que a colonização havia trazido acorrentados através do Atlântico. Lima colonial era uma cidade de abismos. Entre os salões, perfumados dos aristocratas espanhóis,
e as senzalas úmidas dos escravizados, entre as catedrais douradas e as choupanas de barro dos índios deslocados de seus territórios, havia uma distância que não era apenas geográfica, era moral, espiritual, humana. E Rosa escolheu habitar essa distância. Escolheu ser uma ponte viva entre os mundos. Ela não fez isso porque era ingênua sobre as estruturas de poder que produziam aquela injustiça. Ela entendia, com a lucidez de quem observa a partir das margens, que a colonização havia criado feridas que nenhuma lei colonial poderia curar. Mas ela também acreditava, com a obstinação calma dos que foram tocados pelo absoluto, que o amor individual, concreto, vivido na presença física do outro, tinha um poder que transcendia as estruturas políticas. Não que ela desprezasse a necessidade de mudança estrutural, mas ela sabia que as estruturas mudam quando as almas mudam. E ela dedicou sua curta vida a mudar almas, começando pela sua própria. Há um episódio relatado em sua biografia que condensa com perfeição essa dimensão social de sua santidade. Certa vez, Lima foi ameaçada por um ataque de piratas. O pânico tomou a cidade. As famílias ricas escondiam seus bens. Os funcionários do vice-rei planejavam sua fuga. E Rosa, conta a tradição, prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento na igrejinha próxima à sua casa e passou a noite inteira em oração, declarando que enquanto ela estivesse ali, Lima não seria atacada. O ataque não aconteceu. Pode-se interpretar esse episódio de muitas maneiras. O cético dirá que foi coincidência. O historiador buscará causas geopolíticas para a desistência dos piratas. Mas o que importa para nossa reflexão não é apenas o evento em si, é o gesto. É uma jovem mulher, sem armas, sem poder político, sem título ou cargo, colocando seu corpo entre sua cidade e o perigo, fazendo de sua oração um escudo, acreditando, com toda a força de sua alma, que o amor pode ser mais poderoso do que a violência. Esse é o paradoxo que a vida de Rosa de Lima encarna e que esta série pretende explorar ao longo de toda a temporada, que a santidade, aparentemente a forma mais privada e interior de existência humana, é também a forma mais radicalmente política, que a mística não foge do mundo, ela o confronta, que os santos não são alienados da realidade, são frequentemente os únicos que a veem com total clareza. Rosa viu Lima com total clareza. Viu suas belezas, os jardins perfumados, a luz dourada do Pacífico nas manhãs, a mistura extraordinária de culturas que o novo mundo estava produzindo. E viu suas feridas, a crueldade da escravidão, a destruição das culturas indígenas, a corrupção dos poderosos, o abandono dos vulneráveis. E diante de tudo isso, ela não fechou os olhos. Não se refugiou numa espiritualidade anestesiada que a poupasse da dor de ver. Ela manteve os olhos abertos e deixou que o que via alimentasse sua oração, e que sua oração alimentasse sua ação. Essa é a Rosa que queremos encontrar neste episódio. Não o ícone de alabastro que decora as igrejas, não a figura distante e inacessível dos santinhos plastificados, mas a Rosa real, apaixonada, contraditória, radical, humana até os ossos e divina até a medula. A Rosa que sangrou e perfumou ao mesmo tempo. A Rosa que foi a primeira, mas não seria a última. Porque depois dela, o novo mundo produziria outros. Um índio xiximeca no México veria uma aparição no alto de uma colina e mudaria a história religiosa de um continente. Um jesuíta português caminharia a pé por quilômetros de floresta brasileira, cantando para crianças que nunca haviam ouvido falar de um Deus que se faz pequeno. Um mulato peruano varreria os corredores de um convento e, nessa humildade radical, tocaria corações que nenhum sermão havia alcançado. E uma jovem Mohawk, filha de dois mundos, morreria numa aldeia do que hoje é o Canadá com um sorriso sereno de quem chegou onde sempre soube que chegaria. Todos eles vieram depois de Rosa. Todos eles beberam, de formas que nem sempre sabiam articular, de uma fonte que ela havia aberto. Todos eles foram, à sua maneira, flores do mesmo jardim que ela havia plantado com suas próprias mãos, calejadas, perfumadas, santas, nas margens do Pacífico, numa Lima colonial que não sabia ainda que estava sendo transformada para sempre.
A fé no Novo Mundo não chegou apenas nos porões dos navios. Não veio apenas nas celas dos cavalos dos conquistadores. Ela nasceu aqui, cresceu aqui, floresceu aqui nas almas que souberam dizer sim, quando o mundo inteiro dizia não.